Bom dia, turma. Como nossa aula no Zoom estava travando muito, então vou gravar a videoaula para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Então hoje a gente vai tratar sobre a expansão marítima portuguesa. E vale a gente lembrar antes os antecedentes que vai levar Portugal principalmente a ser o pioneiro dentro dessas grandes navegações marítimas. Então os antecedentes que levam o que antecede, né, aí as grandes navegações vai ser principalmente aquele conteúdo que a gente estudou sobre o renascimento cultural e as cruzadas, certo? A gente vai lembrar que o renascimento cultural vai tirar as pessoas lá do campo, né, daquele sistema feudal, e vai resgatar aí o comércio nas cidades. Só que quando esse comércio vai sendo restabelecido, quem domina esse espaço, né, quem vai monopolizar o comércio dentro desse renascimento cultural, vai ser as principais cidades italianas, né, Gênova, Veneza, vão ser as principais cidades que vão monopolizar o comércio. O que isso significa, né, elas monopolizar o comércio? Significa que todo o comércio que circula ali dentro do Mediterrâneo, todas as especiarias, sedas que eram trazidas do Oriente, eram trazidas apenas pelos esses comerciantes italianos. Então, eles pegavam a determinado preço, mercadoria, e revendiam a preços muito altos aos comerciantes das demais cidades europeias. Esses preços elevados, né, da revenda dos produtos que eram trazidos do Oriente, vai trazer uma revolta aos demais comerciantes da Europa, né, de Portugal, de Espanha, onde eles vão querer o quê? Rotas alternativas em que eles também pudessem ir lá buscar essas especiarias e não dependessem dos comerciantes italianos. Então, dentro desse cenário do renascimento cultural, do monopólio do comércio pelos italianos, vai fazer com que outros burgueses, né, outros comerciantes, queiram, né, retirar esse monopólio das cidades italianas e eles também tenham contato com os comerciantes lá do Oriente e eles possam pegar as mercadorias a preço muito menos elevados do que os preços que eram vendidos pelos italianos. Além desse conflito de comércio, né, dos comerciantes italianos e os demais comerciantes da Europa, havia também a necessidade de metais preciosos para os reinos que estavam surgindo, né? Então, a prata e o ouro já estavam entrando em escassez no solo europeu, então eles necessitavam encontrar algum lugar que tivesse em abundância esses metais preciosos para que eles pudessem explorar e aí pudessem confeccionar moedas, né? Porque lembrando que o ouro, a prata, esses metais preciosos eram fabricados as moedas. Então, o cenário das grandes navegações vai surgir dessas necessidades, né? Necessidades de rotas alternativas para se chegar ao Oriente e os comerciantes da Europa, né, os demais comerciantes da Europa fora da Itália, pudessem adquirir os produtos sem preços tão elevados. E outra questão também é a necessidade de metais preciosos que os reinos da Europa vão começar a sentir, e aí eles tinham que buscar lugares que tivessem em abundância, né, o ouro e a prata, para que eles pudessem cunhar aí as moedas. E aí o que acontece? Se eles tentassem chegar ao Oriente através das rotas terrestres, depois com a finalização do feudalismo, essas rotas começaram a ficar perigosas, né? Por quê? Inúmeras guerras entre camponeses e senhores feudais, a Guerra dos 100 Anos também estava estourando na Europa. Então, essas rotas terrestres estavam cada vez mais perigosas, né? Porque, além das revoltas e da Guerra dos 100 Anos, havia o risco deles serem roubados, né? E aí, eles precisavam de uma rota mais segura, em que eles próprios pudessem aí conduzir essa chegada ao Oriente e pudessem comprar os produtos que eles desejavam. Lembrando que os principais produtos vão ser o quê? Seda, né? A seda e especiarias. E aí, já que as rotas terrestres não estavam viáveis para eles utilizarem, eles vão começar a pensar em alternativas de rotas marítimas. Só que lembrando que a sociedade europeia desse período tinha aí um imaginário sobre o mar que
era temível, né? Eles tinham medo aí, tinham a ideia de que havia um monstro dentro do Oceano Atlântico, em que nesse monstro do Oceano Atlântico ele comia as embarcações e os marinheiros, né? Então havia aí essa ideia de que a navegação pelo mar era perigosa e era necessário domar esse monstro que estava aí no oceano para que eles pudessem conquistar essa rota marítima. E aí o que acontece? Os próprios comerciantes italianos, eles também ficavam inseguros de andar pelas rotas terrestres. Então também eles vão buscar rotas alternativas no mar para poder chegar ao Oriente de forma mais segura, né? Como eu falei, as rotas terrestres estavam aí tomadas por guerras, por disputas, e eles tinham medo dos saques. E aí, quando eles começam a utilizar, os italianos começam a utilizar a rota marítima, eles vão ter como principal ponto de parada Portugal, porque a gente vai lembrar lá de como é o mapa de Portugal, né? Ele está lá na península, na ponta do próximo ao oceano, então era o local mais próximo deles, fazer toda a rota, passar por Portugal e chegar nas cidades, nas demais cidades que eles fossem comercializar. Essa passagem obrigatória por Portugal vai fazer com que a burguesia lusitana, né, a burguesia portuguesa, ela tenha aí um fortalecimento, né? Porque elas vão perceber principalmente que se elas também conseguissem achar uma rota alternativa para chegar ao Oriente, eles não iriam depender mais dos italianos para pegar essas mercadorias. Eles próprios poderiam chegar lá nas Índias, comprar os produtos que eles desejavam com um preço muito mais acessível, e aí eles começariam a quebrar aos poucos esse monopólio italiano do comércio. Esse fortalecimento da burguesia não vai surgir por acaso, somente por esse contato que eles vão ter com os comerciantes italianos. O rei vai ser um ponto de apoio muito importante dentro desse fortalecimento da burguesia. Por quê? O rei também almejava enriquecer, aumentar suas prosperidades. E com essa ambição também da burguesia, vai ser uma aliança muito favorável para ambos, né? O rei queria dinheiro, queria mais territórios para conquista, e a burguesia queria um comércio mais equilibrado, onde todas as cidades tivessem a mesma moeda, a mesma medida, e facilitasse assim o comércio e as suas vendas. Então, entendendo todo esse cenário, né, do renascimento cultural, a necessidade de achar novas rotas para se chegar às Índias, a gente entra também agora na questão do pioneirismo português. Como assim o pioneirismo português? Portugal vai ser o primeiro reino a se centralizar. A gente vai lembrar lá do feudalismo, né, quando a gente viu que havia os senhores feudais, havia os feudos e havia uma grande descentralização política. Não havia uma figura local que tivesse poderes superiores sobre qualquer outro lá, certo? Então, Portugal, percebendo essa necessidade de haver essa centralização, que essa centralização política só iria fortalecer principalmente o rei e a burguesia, eles começam a empreender aí movimentos para unificar todo o território português. Isso vai fazer com que eles evitem principalmente brigas entre senhores feudais e entre aristocratas, entre nobres. Tá? Isso vai evitar diversas rebeliões entre senhores feudais, camponeses e nobres. Então, como Portugal vai ser o primeiro estado moderno formado, né, com a figura de um rei absolutista, com todo o poder centralizado em suas mãos, né, nas mãos do rei, ele vai ser o primeiro também estado a se lançar ao mar em busca dessas rotas alternativas. Lembrando, essas rotas alternativas serviam principalmente para enriquecimento da burguesia, né, que estavam em aliança, estavam com um elo com o rei. Então, o rei fornecia embarcações, fornecia homens, em troca a burguesia, né, o burguês, teria que trazer aí mercadorias, produtos que fossem interessantes para o rei. Então, quando Portugal se lança ao mar, uma das suas primeiras conquistas vai ser a cidade de Ceuta, lá no norte da África. E depois a gente adentra mais um pouquinho sobre essa conquista da cidade de Ceuta. Então, a alternativa que os portugueses acharam era fazer ali um percurso que contornasse todo o continente africano, tá? Então, a primeira rota buscada pelos portugueses é essa que iria aí contornar o continente africano, porque no imaginário deles era a rota mais próxima de chegar às Índias. E aí, para a gente entender sobre essa questão do pioneirismo português, vamos entender aí quais foram os motivos que levou Portugal a ser o pioneiro nas grandes navegações marítimas.
Então, o primeiro motivo, como eu falei, foi a centralização política, né, através da Revolução de Aves. A Revolução de Aves foi a revolução que conseguiu expulsar os árabes do território português e conseguiu centralizar toda a política, toda a economia, todo o poder nas mãos apenas do rei. Essa centralização política leva ao quê? Ao fortalecimento do rei. O rei agora é a pessoa de mais destaque, de mais privilégio e de mais autoridade dentro do Estado moderno, né? Então, Portugal é o primeiro a estabelecer o Estado moderno com o absolutismo monárquico, ou seja, com a figura do rei sendo o que tem maior poder sobre qualquer um dentro dessa sociedade. Enquanto Portugal conseguia, junto com a Revolução de Aves, centralizar todo o poder na mão do rei, França e Inglaterra viviam aí um grande enfraquecimento, né? Viviam grandes enfrentamentos, principalmente lá com a Guerra dos 100 Anos, e a Espanha estava tentando expulsar os árabes do seu território. Então, Portugal foi o primeiro que conseguiu essa organização e, consequentemente, também é o primeiro que vai ter aí apoio para se lançar ao mar e procurar novas rotas, novos espaços. Essa formação do Estado moderno, né, com poder absolutista monárquico, vai selar de vez aí, né, vai fazer de vez a união, a aliança aí entre rei e a burguesia, porque como eu falei, o rei ele vai ser um dos principais financiadores dessas grandes navegações, mas em troca os burgueses também teriam suas vantagens dentro desse acordo que foi feito entre rei e burgueses. Outra questão que leva Portugal a ser pioneiro aí nas grandes navegações é a sua localização favorável. Como eu falei, a gente lembra aí do mapa europeu, Portugal está numa península, lá próximo mesmo ao mar, né? Então, toda a sua educação, sua formação vai ser voltada para um desenvolvimento marítimo. Então, eles já vão ter aí um grande desenvolvimento em embarcações. Devido ao contato com os árabes, eles vão desenvolver a bússola. E tudo isso vai facilitar aí com que eles consigam ações positivas, né? Consigam positivamente as conquistas que eles almejavam. E outro benefício também que os portugueses vão ter para esse pioneirismo é o contato que eles tiveram com os povos islâmicos, né? Eles vão absorver muita coisa da cultura islâmica. O que seria que eles vão absorver? A astronomia, a medicina, a bússola, os algarismos árabes, né? 1, 2, 3. Então, esse contato que eles tiveram com os povos árabes vai ser de suma importância para o desenvolvimento de técnicas de navegação. Né, como eu falei, a bússola vai ser um dos principais meios que eles vão utilizar para se orientar ali em alto mar. E outra questão também que vai levar ao pioneirismo português é o desenvolvimento técnico, ou seja, lá depois da Revolução de Aves, Dom Henrique, né, que era o rei de Portugal, ele vai incentivar aí aos estudos sobre a navegação. Tanto é que vai surgir em Portugal o que eles chamam de Escola de Sagres, tá? Que Escola de Sagres era o espaço, né, que é uma região de Portugal, Sagres, era a região onde eles utilizavam para aperfeiçoar as técnicas de navegação, tá? Então, Portugal vai ser o pioneiro devido a todos esses fatores, posição privilegiada, contato com os povos islâmicos e absorção de boa parte da sua cultura, seriam os primeiros, o primeiro reino a se centralizar com o poder do rei ali. Tá? Então, esses fatores vai levar com que Portugal seja o pioneiro nas navegações marítimas. Lembrando, a rota alternativa que eles vão buscar é a rota ali que contorna todo o continente africano. E aí, quais serão as principais conquistas ultramarinas promovidas pelos portugueses, né? Como eu falei anteriormente, a primeira conquista que eles vão realizar é a conquista da cidade de Ceuta, lá no norte da África. Ceuta era uma cidade muito conhecida devido à sua abundância em ouro, em marfim e em especiarias. Só que Ceuta era uma cidade que era monopolizada, né, que era controlada pelos muçulmanos, né, pelos árabes. E aí eles conquistaram, dominaram e exploraram o máximo que puderam. Quando Portugal conquista essa área, o valor comercial de Ceuta perde, porque boa parte dos seus recursos já haviam sido explorados pelos árabes. Só que mesmo tendo essa
frustração, né, ao chegar em Celta e já ter a cidade quase toda explorada, vai haver consequências dessa conquista portuguesa sobre a cidade de Celta. Qual vai ser a conquista? A abertura do Oceano Atlântico. Vai promover que outras nações percebam que o Oceano Atlântico não é mais tão temeroso como antes, como o imaginário da Idade Média. Eles vão perceber que há como desbravar o Oceano Atlântico, e isso vai fazer com que outras nações também comecem a se organizar para desbravar. Um exemplo aí vai ser a Espanha, né, que vai aí acabar encontrando um novo continente, que é a América. E aí, dentro dessas grandes navegações, qual vai ser a rota que os portugueses irão tomar, né? O destino a gente sabe qual é: Índias Orientais. Eles tinham a necessidade de chegar às Índias para explorar especiarias, ouro e seda, tá? E aí, como eu falei, eles vão iniciar uma rota contornando o continente africano. Então, vai ser essa a rota que eles vão estabelecer como percurso. Dentro desse percurso, né, de contornar o peripélo africano, né, de contornar todo o continente africano, vão surgir o que a gente chama de feitorias. O que vem ser essas feitorias? Eram espécies de entrepostos que eles criavam para armazenamento do que eles exploravam, né? Então, um exemplo, eles conquistavam a região costeira ali da África, construíam uma feitoria, vamos dar um exemplo que a feitoria aí fosse um grande armazém, onde nesse grande armazém eles iriam colocar tudo que eles conseguissem explorar dentro do seu percurso. Além de ser armazenado o que eles estavam explorando, também era um local para eles descansarem, para eles se alimentarem, para eles também manterem relações com outros povos, tá? Então as feitorias vai servir como um grande ponto de apoio para os portugueses dentro desse empreendimento das grandes navegações. E aí a gente tem a figura de Bartolomeu Dias como o cara que conseguiu domar o Oceano Atlântico, tá? Ele é o cara que vai conseguir atravessar o Cabo da Tormenta, que era um local muito temido, né, pelos navegadores europeus. E quando ele consegue ultrapassar o Cabo da Tormenta, o rei de Portugal rebatiza, né, o espaço com o nome de Cabo da Boa Esperança. Porque o que era temido, que não tinha esperança de acontecer, agora foi desbravado por Bartolomeu Dias. E aí, enquanto Portugal estava aí buscando essa rota alternativa, contornando o continente africano, a Espanha também consegue a sua centralização, a sua formação de Estado moderno, e também começa a empreender aí na figura de Cristóvão Colombo uma rota também alternativa. Que essa rota alternativa vai ser diferente da rota programada por Portugal. A gente imagina agora, vem na mente de vocês, o mapa mundi, né? O mapa como vocês conhecem, continente europeu, africano, asiático, Oceania e a América. Só que no imaginário desses povos, não havia nada nessa rota que deu à América, né? Então a intenção de Cristóvão Colombo era fazer uma navegação circunferencial, ou seja, ele iria percorrer toda a circunferência da Terra para chegar ao outro lado lá, que era as Índias. Só que aí ele se deparou com a América. E aí, quando ocorre essa centralização política da Espanha, ocorre também o que a gente chama do Tratado de Tordesilhas, que vai ser lá aquela divisão da Europa e da América, né, do mundo, entre Portugal e Espanha. Só que aí surge a figura de Vasco da Gama, né, que até então Portugal não tinha atingido as Índias, e Vasco da Gama, ele não obedece o Tratado de Tordesilhas e faz o seu percurso até atingir as Índias. Além de chegar às Índias, Portugal também vai ter contato com os povos que a gente estudou no capítulo anterior, China e Japão. Ele vai manter relações, vai manter ali laços, né, diplomáticos. E aí, dentro disso tudo, né, Portugal iniciou as navegações marítimas, a Espanha veio depois e encontrou a América. Portugal também vai querer uma partezinha desse novo continente, e aí a gente chega à data de 1500, onde Portugal chega ao Brasil e dá início todo o processo de colonização do nosso solo brasileiro. Então, a nossa aula de hoje é isso, né? A gente tratou sobre todo o percurso que Portugal fez para poder chegar ao título de
império, né? Ele expandiu bastante o seu império, conquistou áreas da África, chegou ao Japão, à China, atingiu as Índias como almejavam e também conseguiu o espaço que eles desejavam para exploração, né? O solo brasileiro, que vai ser de início utilizado para a exploração da cana-de-açúcar. Desculpa, para início vai ser o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar e posteriormente eles vão conseguir encontrar aqui ouro e diamantes. Então, nossa aula de hoje se encerra aqui. Um abraço a vocês e qualquer dúvida é só ir lá no meu WhatsApp e tirar as dúvidas. Um abraço, turma.